Ah, o verbo to be, o verbo mais famoso do inglês. Aquele verbo que a gente estuda durante todos os anos da escola e mesmo assim sai de lá sem saber nenhuma. É isso mesmo, pessoal. Essa é a queixa que eu escuto da maioria dos meus alunos. Todos eles dizem a mesma coisa, mas eu vou te provar nesse vídeo de que o verbo to be é a coisa mais fácil de se aprender em inglês. E se você souber apenas 5 palavras, você vai conseguir conjugar ele no presente e no passado sem problema nenhum. Então, no vídeo de hoje nós vamos aprender a usar o verbo to be no passado, mas também passaremos pelo presente, pois não tem como explicar o passado se eu não relembrar como ele é usado no presente. Mas se você quer ver de forma mais completa de como usar o verbo to be no presente, assista depois a esses 2 vídeos. Um que eu ensino o que é o verbo to be no presente e o outro que eu ensino como formar frases na negativa e interrogativa usando o verbo to be no presente. Então, pessoal, sem mais delongas, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo! E aí, pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Gonçalves e eu sou professor de língua inglesa. Bom, como eu já disse na introdução do vídeo, o verbo to be é muito estudado por todo mundo e as pessoas se queixam muito de estudar ele durante anos na escola e sair sem aprender nada. E aqui está a notícia boa, pessoal. O verbo to be é muito simples e quem não aprendeu na escola, infelizmente aprendeu errado. O verbo to be se trata apenas de 3 palavrinhas: am, is e are. Essa é a forma do verbo to be no presente e significa ser ou estar. Ou seja, no passado que a gente vai aprender hoje vai significar era ou estava. Então vamos lembrar como ele é conjugado no presente? Olha só, I am. I am. Eu sou ou eu estou. You are. You are. Você é ou você está. Ou então, vocês são e vocês estão. Quando que eu vou saber se é você ou vocês? Isso vai depender muito do contexto da frase. Se tiver no plural, vai ser vocês. Se tiver no singular, você, tá ok? Depois nós temos o he, que significa ele. Com o he, sempre usaremos o is. He is. He is. Ele é ou ele está. She is. She is. Ela é ou ela está e o it is. It is, que significa isso é ou isso está, para quando falamos de objetos ou animais, tá ok? Então toda vez que formos falar de objetos ou animais, usaremos o it. Basta lembrar do palhaço it, a coisa. Quando for uma coisa, usaremos o it, tá ok? Depois disso, temos o we, que significa nós. We are, nós somos ou nós estamos. E o they are, que significa eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Mais uma vez, quando eu vou saber que é eles e quando eu vou saber que é elas? Vai depender do contexto, é claro. Se for um conjunto de meninas, será elas. Se for um conjunto de meninos, será eles. E por aí vai. Bom, pessoal, então vocês viram que o verbo to be no presente se resume a apenas 3 palavras. Am, is e are. Se você sabe essas 3 palavras, você já decorou o verbo to be no presente e não tem nenhuma dificuldade. E no passado, que a gente vai aprender no vídeo de hoje, é ainda mais fácil. No passado, você precisa decorar apenas 2 palavras. É meramente impossível uma pessoa não conseguir decorar 2 palavras. Was, were. Was, were. Isso mesmo. Se você souber essas 2 palavras, você já consegue formar frases com o verbo to be no passado sem nenhum problema. Vamos ver como eles são usados? Usamos o was com os seguintes pronomes. I was. Eu era ou eu estava. He was. Ele era ou ele estava. She was. Ela era ou ela estava. E it was. Alguma coisa era ou alguma coisa estava, no caso de animais ou coisas, lembra? Então, o was nós usaremos com esses pronomes. Ou então, com nomes de pessoas no singular. Se eu for dizer Mateus, por exemplo, eu vou dizer Mateus was. Mateus era ou estava, tá ok? Mas e agora? Quando que eu uso were? Para mais de uma pessoa, ou seja, objetos, pessoas e coisas no plural, e para esses seguintes pronomes. We were, they were e you were.
Com o you, eu sempre usarei o were, mesmo se for no singular ou no plural, tá ok? Então ficou fácil, olha só. We were, nós éramos ou estávamos. They were, eles eram ou estavam. Elas eram ou estavam. E you were, você era ou você estava. E vocês eram ou vocês estavam. Deu para entender? É bem simples, não é? Vamos entender melhor pelas frases de exemplo. Eu vou usar aqui a mesma frase de exemplo, tanto no presente quanto no passado, para vocês entenderem a diferença. Olha só essa frase. I am a good English teacher. Eu sou um bom professor de inglês. Se eu quiser passar para o passado, eu vou trocar o am por was. Então vai ficar I was a good English teacher. Eu era um bom professor de inglês no passado, agora não sou mais. Brincadeira, pessoal. Vamos ver a mesma frase com os outros pronomes? He is a good English teacher. Ele é um bom professor de inglês. He was a good English teacher. Ele era um bom professor de inglês. She is a good English teacher. Ela é uma boa professora de inglês. She was a good English teacher. Ela era uma boa professora de inglês. Olha só, eu usei o era, eu não poderia usar o estava, porque ficaria estranho se eu dissesse ela estava uma boa professora de inglês. Mas se eu quisesse dizer que ela estava em algum lugar, eu usaria o was da mesma forma. Agora vamos ver os outros pronomes. We are good English teachers. Nós somos bons professores de inglês. Agora no passado ficaria o were, lembra? We were good English teachers. Nós éramos bons professores de inglês. Vamos ver com they e com you? They are good English teachers. Eles são bons professores de inglês. E no passado, they were good English teachers. Eles eram bons professores de inglês. Deu para entender? A diferença é pouca. No presente, nós temos apenas 3 palavrinhas que resumem o verbo to be. Am, is e are. E todas elas significam ser ou estar no presente. Já no passado, então, nós temos apenas 2 palavrinhas. Was e were. Was e were, que significam era ou estava no passado e vão ser conjugadas em português de acordo com a pessoa que acompanha. Se for eu era. Se for ela era. Se for nós éramos. Ou então nós estávamos. E por aí vai. Simples demais, não é mesmo? Então, se você conseguiu entender alguma coisa e aprender o verbo to be, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e assistir a nossa aula do verbo to be no presente, que ela também está muito completa e teve muitas visualizações aqui no canal. Então, pessoal, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.